cavalgada. A essência artística de percorrer distâncias no lombo de um cavalo. Pergunte a qualquer gaúcho, daqueles que vivem na cultura do Rio Grande, sobre cavalgada, que histórias surgirão como num passe de mágica. Mas foi um paulista que levou isso tão a sério que hoje já é conhecido como Cavaleiro das Américas. Quando eu era pequenininho, meu pai lia um livro para mim, que esse livro acabou mudando minha vida, a história de um suíço que em 1925 arriou 2 cavalos crioulos em Buenos Aires, os cavalos chamavam Mancha e Gato, e cruzou as Américas, foi até os Estados Unidos. Todo mundo chamou ele de louco no começo, não ia conseguir, os cavalos já eram mais velhos, não ia aguentar, mas ele falou, eu vou conseguir, os cavalos vão aguentar. E 2 anos e meio, quase 3 anos depois dele sair de Buenos Aires, ele chegou nos Estados Unidos, foi recebido pelo presidente dos Estados Unidos naquela época e fez o inacreditável, né? Ninguém acreditava que ele ia conseguir chegar. Escreveu um livro muito bonito, contando toda a trajetória. E meu pai sempre andou a cavalo, montava em touro, nos rodeios. Desde criança, antes de eu poder caminhar, eu já estava com ele em cima de um cavalo. E ele lia um capítulo do livro toda noite para mim, antes de dormir. E eu ficava ali, né, na minha cama, ou montando meu cavalinho quando era criança, imaginando, né, como que seria possível viajar por todos esses países a cavalo. Essa história ficou sempre na minha imaginação. Conforme eu fui crescendo, mudou muitas coisas na minha vida. Eu acabei indo para o Canadá, meus pais mudaram para lá quando eu era jovem ainda. Comecei a laçar bezerro, competir nos rodeios, mas uma coisa nunca mudou, esse sonho, essa viagem sempre na minha cabeça. No 2º ano de jornalismo, eu estava estudando lá em Toronto, foi uma coisa muito forte, sabe? Parou de ser um sonho e começou a virar uma coisa real, né? Eu comecei a pensar por que não voltar para o Brasil a cavalo. Aí comecei a pesquisar na internet, vi que tinha gente fazendo viagem de longa distância até hoje, entrei em contato com eles, comecei a aprender como viajar a cavalo, como tratar o animal bem, que tipo de bacheiro usar, tipo de sela, quantos quilômetros usar por dia. Felipe Leite saiu do Canadá no lombo de um cavalo e depois de 16 mil quilômetros encerrou a sua jornada na arena de rodeios mais famosa do Brasil, Barretos, em São Paulo. Encerrou não, foi apenas uma pausa para este incansável amante da aventura que 1 ano depois já estava novamente no lombo de um cavalo, agora saindo de Barretos em direção à Patagônia, levando consigo uma grande missão. E nesse meio tempo me levaram para conhecer o Hospital de Câncer de Barretos, e fiquei extremamente impactado no hospital, histórias muito tristes, né? Fui na ala das crianças, muito triste ver o que elas estão passando, né? Mas ao mesmo tempo um hospital muito bonito, um hospital de primeiro mundo, no nosso Brasil brasileiro, que tem tantos problemas na parte de saúde, né? E não cobram nada, tratam milhares de pessoas todo ano de graça. E para conseguir fazer isso, eles têm que arrecadar 17 milhões de reais por mês. E aí eu já comecei a pensar, né? Falei, nossa, como é que eu posso ajudar? O que eu posso fazer? Eu não sou rico, não tenho milhões para doar para eles. Aí veio a ideia, por que não fazer outra cavalgada, arrecadando fundos para o hospital, levando a prevenção do câncer infantil e o nome do hospital, né? Aí comecei a montar o projeto, abri o mapa, vi que dava 8 mil quilômetros para chegar até a Patagônia, já ia fechar as Américas, né, ia fechar até o extremo sul. Aí comecei a montar o projeto, a produtora entrou de novo dos Estados Unidos, então estou filmando para eles de novo. E saí de lá, dia 10 de abril de 2016, pretendo chegar na Patagônia, Ushuaia, o fim do mundo, abril de 2017, vão ser 8 mil quilômetros, cruzando 4 países. E para quem pensa que esta será a última jornada de Felipe Leite, está muito enganado, pois o jornalista já faz planos de atravessar as Américas de novo. Então é meio complicado, né? Porque a aventura acaba se tornando uma droga, né? E essa vida na estrada, de adrenalina que você sente nos momentos que você não sabia o que vai acontecer, aquilo lá, você acaba acostumando com aquela vida, né? Nesse ano que eu fiquei parado lá na minha cidade, eu fiquei muito infeliz, sabe? Não sabia por quê. Nada dava certo, bati carro, quase morri. Parecia que nada dava certo, sabe? E o momento que eu montei nas éguas de novo para sair, mesmo eu saindo de casa, parecia que eu estava em casa, sabe? Parecia que é ali que eu sou feliz, então eu acho que eu não vou parar nunca. Só quando até eu poder eu vou continuar. Quando eu terminar essa viagem eu já tenho uma outra meta, que é viajar do Alasca até o Canadá, para terminar as Américas, terminar onde eu comecei.
E aí não sei se eu vou continuar viajando a cavalo, porque é muito sofrido, sabe? É muito cansativo. Você não só tem você para cuidar, mas você tem os animais, que sem você eles não comem, não bebem, não descansam. Então é uma responsabilidade muito grande. Mas a estrada, o viajar, a aventura, eu acho que eu vou fazer pro resto da minha vida. Felipe Leite está em Tenente Portela neste sábado, dia 2 de julho, onde faz uma pausa antes de seguir viagem em direção à Patagônia. Missão que, segundo suas contas, só estará cumprida em abril de 2017. Haja coração, haja força de vontade e determinação para o homem que corta as Américas no lombo de um cavalo. Nos Estados Unidos a gente encontrou um urso grizzly, achei que ia morrer, me assustou demais, os cavalos salvaram minha vida. Eles cheiraram o urso bem antes de eu poder ver e pararam, ficaram muito nervosos, assoprando, queria voltar para o outro lado. E eu burro sem entender, né, tocando eles, tocando. Aí na hora que eu vi, sai um urso gigante, cruza na nossa frente, parou, assoprou pra gente, olhou, mas graças a Deus continuou. É um bicho muito feroz, né? Ele corre a 40 km por hora, escala a árvore, nada. Então, se ele vier te pegar, não tem salvação. Cruzei um narcotráfico ali no México, em Honduras. Vi 2 pessoas mortas por tiro. Presenciei um cara tentando matar uma mulher. Tive que ficar dias hospedado com traficantes de drogas. Todo mundo com AK-47, dando tiro pro alto. Mas também me receberam muito bem. No Colorado, nos Estados Unidos, um senhor me ajudou por 3 dias. E antes de ir embora, ele falou: Felipe, eu vou te perguntar uma coisa muito estranha, porque é estranha mesmo. Mas eu preciso te perguntar porque eu acredito muito no destino e eu não sei por que você veio parar na porta da minha casa. Ele falou: a minha irmã morreu faz 2 meses, ela era apaixonada pelos cavalos, gostava muito de aventura. E se ela estivesse viva hoje, ela ia com você, não ia ter jeito de segurar ela aqui em casa. Então eu estou sentindo que, como o destino trouxe aqui para você levar ela numa última cavalgada, você não leva um pouco das cinzas dela com você nessa viagem? E ele mostrou fotos dela cavalgando tudo. Eu falei: nossa, claro, eu levo. Eu não sabia até onde ia conseguir chegar com as cinzas, mas pus dentro do cargueiro e trouxe. E acabei a acreditar no meio da viagem, assim, tive cavalo atropelado, o cavalo caiu em mata-burro, quase quebrou a mão, outro deu cólica. Momentos muito difíceis, sabe, que eu achava que a gente não ia continuar mais. E sempre dava certo. Eu comecei a acreditar que o destino era ela vir comigo, mas eu levar ela como uma anja da guarda, que eu acho que acabou nos protegendo aí pelo caminho. E quando eu cheguei no meu sítio, em Espírito Santo do Pinhal, interior de São Paulo, onde eu aposentei os meus filhos, né, os 3 heróis dessa viagem, os cavalos que eu usei, eu espalhei as cinzas dela no pasto onde eles ficaram, para ela continuar protegendo eles pro resto da eternidade. Eu de a cavalo, sou taura em meio, senhor no laço, rei nos arreios. Eu de a cavalo, não tem floreio, guapo na lida, pai do